Salve, salve corretagem! Eu sou Heitor Crossi do canal Corretor. Tô aqui de novo para bater um papo com vocês. Hoje a gente vai conversar sobre panfletagem, tá? Me diz aí, você já panfletou? Já foi pra rua? Como é que foi essa ação? E o que você acha? Ela resolve ou ela atrasa? Tá? Ela mais te ajuda ou ela te prejudica? Tá? Geralmente quando eu bato um papo com os corretores, eles não gostam de fazer ação de panfletagem. Muita gente polemiza dizendo que é uma ação que até diminui um pouco o corretor de imóveis, que ele tem que ir para a rua debaixo de sol, distribuir material impresso e tudo mais, tá? Mas aqui, na verdade, a ideia é discutir se no fim das contas esse trabalho vale a pena ou não vale a pena. A panfletagem te traz retorno efetivo para vender ou não, ela só atrasa a sua vida e você não vende. Quando eu converso com os corretores, muita gente não gosta, muita gente diz que só atrasa, que não tem retorno e tudo mais. Mas também perguntando para os corretores, conversando com quem vive no meio do imobiliário, todo empreendimento que se lança tem resultado através de panfletagem. Você, corretor, comenta aí embaixo para mim, para a gente poder bater um papo legal. Você já teve algum atendimento proveniente de panfletagem? Seja ele de uma panfletagem realizada por você, pela tua equipe, pela empresa que você representa? Você já fez alguma venda proveniente de panfletagem? Tá? É isso que eu quero saber, coloca nos comentários aí, tá? Então, sempre tem o corretor, a maioria deles, dizendo que panfletagem é uma ação não muito boa, não é das mais inteligentes, da que traz mais retornos, mas também tem sempre a gama dos corretores que me passam informação de que já venderam através de panfletagem, que já receberam clientes com o seu panfleto ali, com a sua etiqueta, tá, no empreendimento e acabaram tendo um atendimento bacana. Tá? Vamos discutir um pouco sobre esse assunto, legal? Eu vejo muito comentário hoje, muito conteúdo rodando nas redes falando sobre ações digitais, tá? Como você investir mais no Facebook para trazer retorno, como você fazer ações em portais verticais para ter retorno. E antes de você, que é apaixonado pelos meios digitais, comece a me atacar com emojis, né? Acho que vive no meio digital não taca pedra, taca emoji. Então eu já vou até me defender aqui. Antes que você me taque emojis, deixa eu explicar uma coisa para você, tá? Para mim, toda ação de vendas é composta por um mix de ações, tá? Ações digitais, que são fundamentais. Hoje, se você não estiver vivendo o meio digital, você realmente tem poucas chances de realizar seu resultado. E ações de guerrilha, ações offline, ações de oferta, que não podem deixar de existir, porque são ações de manutenção dentro daquele produto e trazem retorno, tá legal? No frigir dos ovos, o resumo é o seguinte: toda e qualquer ação, seja ela panfletagem ou até uma ação digital super complexa, se você não tiver duas coisas, você vai colocar toda essa ação por água abaixo, que é métricas e planejamento. Se você não conseguir fazer o planejamento daquela ação, se você não tiver condições de medir ou tiver condições de medir, mas não fizer essa medição com frequência, você pode fazer a ação na melhor mídia possível, no melhor meio possível, que você vai fracassar. O oposto também vale. Você pode fazer a ação mais simples do universo, que se você tiver planejamento e métricas, você vai conseguir fazer correções de rota nessa ação e vai ter sucesso naquilo que você deseja. Legal? Eu vou dar algumas dicas aqui sobre observações que você tem que ter antes de planejar a sua ação de panfletagem, tá legal? Mas eu já vou dar uma dica essencial. Vai lá no nosso blog, deve aparecer o endereço do nosso blog aqui nas informações da postagem, tá? E lá você vai ter 5 dicas matadoras que vão potencializar a sua panfletagem, legal? Aqui, para o negócio ficar um pouco mais curto, eu vou dar só uma pílulazinha para você, vou dar uma dica muito especial, que são características de produtos que se adequam um pouco melhor à panfletagem, tá legal? Antes de fazer a sua panfletagem, então, primeiro analisa o seu produto e se faça uma pergunta. Esse produto, ele tem uma característica mais migratória ou ele é um produto com característica mais provinciana? O que é isso?
Se eu lanço um produto, por exemplo, na Moca, aqui em São Paulo, tá? Morador da Moca geralmente quer viver na Moca, tá? Ele sai da casa dos pais dele na Moca e compra um imóvel na Moca. Diferente do morador, por exemplo, um produto que você lança no Morumbi. Morumbi é um bairro migratório. O Morumbi recebe pessoas do Campo Belo, Brooklyn, Vila Olímpia, até Moema, que buscam alternativas mais baratas numa mesma microrregião. E também recebem clientes de Santo Amaro, Parque Santo Antônio, Interlagos e até de outros municípios como Taboão da Serra, que buscam um pouco mais de qualidade de vida e buscam uma melhor localização, tá? Por que eu estou dizendo isso? Na Moca você vai ter muito mais sucesso, por exemplo, numa panfletagem. Você tem um raio de ação muito menor e a possibilidade real de encontrar clientes que desejam fazer upgrade, fazer downgrade, tá? Diminuir um pouco o tamanho do seu imóvel em virtude da diminuição da sua família, ou uma renovação de imóvel devido ao tempo, tá? Ou até aquele cliente que eu citei agora há pouco, que está saindo da casa dos pais e quer morar perto deles na mesma região. Então, uma operação na Moca, por exemplo, traz muito sucesso com panfletagem, legal? Se você for fazer essa ação no Morumbi, é óbvio que você vai atingir o público primário daquela microrregião, mas esse produto, a composição de vendas dele, vai ter origem de comprador de muitas regiões, porque é um bairro migratório, costuma receber pessoas também saem de lá com frequência e atravessam o rio para morar em outras condições, em outras regiões, tá legal? Então, se você for fazer uma ação de panfletagem na região do Morumbi, por exemplo, eu te indico usar empresas de promoção, onde você vai poder ter uma equipe em Interlagos, uma equipe no Parque Santo Antônio, uma equipe no Brooklyn, tá? Você está 10 quilômetros distante do seu produto, é difícil você realizar isso, você corretor, ficar 10 quilômetros distante do seu produto para depois recepcionar esse cliente. Tá legal? Isso é uma dica sobre panfletagem, é uma ação que funciona, todos os produtos vendem, tem uma fatia da sua venda com origem de panfletagem, os incorporadores continuam e vão continuar apostando nessa ação, mesmo sendo uma ação antiquada, mesmo sendo uma ação com pouquíssima criatividade, mesmo sendo uma ação extremamente óbvia, tá? Se você pegar qualquer filme que você assiste, você tem lá aquela célebre cena das criancinhas vendendo limonada nas portas das suas casas. E o que elas fazem? Elas fazem os panfletinhos para distribuir no bairro. Então é a ação mais óbvia, mais sem criatividade que tem, com pouquíssimo investimento. Um bazar beneficente usa panfletagem para poder comunicar o seu evento, tá? Porque é uma ação barata, tá legal? Só que é uma ação que traz resultado sim, se você tiver planejamento e métricas. Quer descobrir outras informações sobre panfletagem? Acesse nosso blog, tem 5 dicas poderosas lá e depois acompanha nossos treinamentos, porque eu discorro todas as ações, não só de panfletagem, como ação digital e outros tipos de ação. Legal? Um abraço, corretor!